vídeo, fonte, mapas de química e toda a matemática explicada em 25 minutos, né? Ou chemistry maps, né? Então aqui nós vamos ver algumas coisas e se eu conseguir tiver conhecimento para essas coisas, eu posso até mesmo explicar algum outro exemplo em relação a isso. Então o vídeo vai ficar um pouco acelerado em 1.25x e já vamos começar aqui. Matemática, um assunto gigante e incrivelmente diverso, maravilhoso e ao mesmo tempo complexo. Mas calma, vamos começar do começo. Desde as civilizações mais antigas já utilizávamos métodos para calcular, registrar e coletar impostos. A contagem começou com o uso de dedos e pedras, evoluindo em sistemas mais complexos. É claro que começou com dedos e pedras, né? Você acha que iam inventar um lápis para você escrever alguma coisa, né? É claro que você tem que ter alguma coisa definitiva de começo. O zero como número surgiu na Índia, os números negativos Sim, na China. Tudo se espalhou através de outras culturas para a Europa, dando assim origem à aritmética. Enquanto isso, na antiga Mesopotâmia, os babilônios desenvolviam técnicas para resolver equações simples. Nossa, inventar álgebra foi um grande progresso. E aí você pode pensar em coisas que fazem ainda mais sentido logicamente. Simples e quadráticas. Porém, foi durante o período islâmico medieval que a álgebra tomou sua forma mais reconhecível com o matemático persa cujo nome é esse aí. Ele escreveu a obra Al-Kitab al-Muqtazar fi Haziab al-Jibark wal-Muflaba, sei lá. Com esse outro nome aí, que significa álgebra. Mas o ser humano adora problemas. Os sumérios e egípcios Nossa, tudo isso é álgebra? já utilizavam geometria para fazer divisão de terras e delimitar territórios. Não é à toa que geo significa terra e metria, medida. Daí a palavra geometria, que também foi... Nossa, hein? Criar uma coisa toda complexa para calcular uma área de demarcação para você criar. fundamental na construção das pirâmides. Assim a matemática prosperou e no Renascimento foi um braço fundamental de todas as ciências. Matemáticos como Descartes, Newton e Leibniz fizeram avanços significativos em álgebra e geometria e deram origem ao tão temido cálculo diferencial integral. Cálculo diferencial integral, isso daqui foi uma das maiores evoluções que existiram, porque eles formas além de criar definições e encontrar valores que não têm, sabe, valores que são apenas aproximações de certas coisas e também criar diferenciações entre pontos, entre gráficos, também inventou os limites, uma técnica de aproximação em certas áreas que utiliza fórmulas passadas em que tem um aumento específico. Moldando a matemática tal como a conhecemos hoje. Vamos passear em cada tópico e compreender a ferramenta mais importante da ciência. É muito importante mesmo, né? Imagina só como seria a minha vida sem essa coisa. Ah, já chega de patrocinador, hein? Aritmética nada mais é do que trabalhar com números. De dentro para fora, temos os números naturais, positivos. Sim, os conjuntos numéricos são praticamente definições matemáticas do que pode existir. Os números naturais são aqueles que a gente já conhece, aqueles lá que são mais utilizados na nossa vida. Tem também os números irracionais, que são aqueles lá com casas infinitas, tipo π. E também tem os números complexos, que são aqueles que foram imaginários também, que foram inventados para usar como se fosse uma base para coisas que não têm soluções reais. Os inteiros inclui, além dos positivos e negativos, os inteiros também, né? Então, os naturais, eles além de serem positivos, eles podem ser muito próximos aos números inteiros. Que incluem nesse bolo os números que podem ser escritos como fração. Lembrando que aqueles lá também. alguns decimais também entram aqui, já que eles vêm de fração. Tipo, 0,5 é igual a 1 sobre 2. Depois disso, temos os irracionais, que são dízimas que não têm nenhum padrão de repetição. Sim, eu só não consegui explicar naquela hora, né? Tipo raiz de 2, tipo π, tipo número de ouro e tipo esse daqui que... O número π, por exemplo, é inimigo do fim. 3,141592. Sim, são Esse número aí, periódica. veja, não possui nenhum padrão de repetição. 5926535897932384626. São números à deriva, sem rumo. O mesmo acontece com o número de Euler, φ, raiz de 2 e outros. Tudo isso faz parte dos números reais. Qualquer coisa fora disso chamamos de números complexos. Os números complexos são aqueles números lá que não têm soluções reais. Os números reais que conhecemos são aqueles lá que nós utilizamos normalmente. Já os números complexos foram como se fossem resultados de raízes quadradas negativas.
Porque a definição de certas expressões é existir soluções que conhecemos. Já quando não existe uma solução determinada, chamamos de complexo. Complexo advém de uma raiz negativa que erra miseravelmente o eixo das abscissas. É claro, né? Se o eixo de uma abscissa, ele sempre vai, né? Ele sempre vai ter uma estabilidade nele, né? Então, é por isso que números complexos, eles são diferentes. Por serem padrões que não têm soluções fora de um contexto. Ué, não toca o eixo X nem a pau, meu caro. Ué, mas uma equação do segundo grau só tem solução se tocar aqui. Se toca, tem solução. Se tem solução, conseguimos resolver. Se não toca, não tem solução. Se não tem solução... É claro, né? Não conseguimos resolver. Para lidar com esse problema, os matemáticos inventaram os números imaginários. E aí agora elas terão solução não real, fruto da nossa mente imaginária. Por isso os números são imaginários. Nossa, foi exatamente o que eu acabei de falar, né? Uma parábola, quando ela tem uma soma em que ela sobe ali, isso indica uma certa função, sabe? Uma certa equação que não tem uma solução. Exatamente isso. A aritmética é usada em cálculos simples no cotidiano. Se você for a uma loja de doces com R$10... É claro, né? E cada doce custa R$2. 5. Quantos doces você pode comprar? São 5, né? 5. Muito bom. Acertou, miserável. Você acabou de dividir todo o seu dinheiro que você tem por 2, que é o valor de cada doce. E aí deu 5. A aritmética também serve para você não ser enrolado por aí. Se liga nos preços. 30 ovos a R$16,98 e 20 ovos a R$8,69. Qual deles você levaria? Bem, agora você pode usar o tal do MMC, mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum, ele também tem um contexto, porque ele é como se fosse uma certa ordem que tem padrões de repetição, só que são padrões de repetição em múltiplos. Então, o mínimo múltiplo comum, ele pode ser muito útil, por exemplo, em intervalos, períodos, ou até mesmo entre variações em que... porque aqui no contexto ele tem 30 e 20 ovos, então aqui seria você pegar a mesma quantidade de ovos com preço fixo. Você lembra disso? Achou que não ia servir pra nada, certo? Tá aí. 60 é o menor múltiplo comum entre 30 e 20. Isso significa que você pode multiplicar por 2 aqui e 3 aqui. Sim, se você dividir os valores por... Se você dividir esse daqui por esse daqui, você vai ter 3. E se você dividir esse daqui por esse daqui, você vai ter 2, né? É no 60. E o valor para os mesmos 60 ovos é quase R$10 de diferença. Sim, porque o mínimo múltiplo comum, já que você calcula dessa forma, você pode encontrar uma diferença. Então, se você, por exemplo, quer comprar 60 ovos, você descobre o que vale mais a pena, o que vale mais apenas do que pro outro, né? Então... mas quando você tem questões políticas e econômicas, é que não faz sentido, né? É que é uma dor de cabeça. Isso aqui. Alguns matemáticos defendem a tese de que só existe soma e multiplicação. Isto é, subtração e divisão. Eu não concordo muito com isso, não. Não existem. Subtrair nada mais é do que somar um número negativo. Bom, tá. Somar um número negativo com mais com menos dá menos, o que é subtração. Então isso não faz sentido. Dividir nada mais é do que multiplicar por uma... Mas uma fração é uma divisão. Fração. A pizza que você divide por 4, na verdade você está multiplicando por 1/4, ou 0,25. Resumindo, você nunca dividiu nada, seu pão duro, apenas multiplicou por uma fração. Mas uma fração é uma divisão, né? Uma coisa que é Pra você poder resolver uma fração, você tem que fazer uma divisão. Se você só usar fração, você vai que vai ficar uma confusão mesmo. É facilitar somas muito grandes. Exemplo, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 3. Sim, todo aquele conceito de multiplicação que você usa como uma simplificação. Mais 3 mais 3 mais 4, igual a 21. 8 mais 9, 17 mais... dá 21 mesmo. O número 2 aparece 4 vezes. O número 3 aparece 3 vezes. Sim, 2 vezes 4 então mais 3 vezes 3 mais 4 igual a 21. Mais 3 vezes o 3 mais o 4, que só tem uma vez. Isso é igual a 21. E aí eu posso dizer que essa expressão é equivalente àquela expressão. São formas de simplificação, sabe? Falta você dizer que também tem como facilitar multiplicações muito grandes. Com a potenciação. Então, é exatamente isso. Potenciação você facilita com tetração, que você facilita com pentação, mas isso aí é mais avançado. Não ponha limites no seu conhecimento, meu jovem. Isso daqui foi inteligente, viu? Você, na verdade, a parte dos limites aqui, que fazem parte do cálculo integral, aí com isso a gente vai ver mais pra frente. Troque o sinal de somar pelo sinal de multiplicação e você terá 1728. Só que o número... Sim, aí você resume a multiplicação de termos iguais utilizando exponenciação. De vezes que o número repete, agora vira expoente, meu caro. Então, 2 que aparece 4... Sim, ou também quando você vai fazer uma certa coisa dessa forma, né? Você também pode fazer isso daqui, ó.
às vezes quando você vai multiplicar uma certa coisa, você acaba multiplicando, em vez de multiplicar tudo, você separa em partes. Então, 2 vezes 2 dá 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 3 ao quadrado. E quando você tem a mesma base na sua quando você tem a mesma base, você soma o expoente. Então, aqui você vai ter, aqui no caso é 1, né? 3 elevado a 1 vezes 3 ao quadrado. Ou seja, isso aqui dá 2 elevado a quarto vezes 3 ao cubo. Que é exatamente o que está acontecendo. Eu só esqueci do 4, né? Mas aqui foi só um exemplo. Vezes vira expoente. 3 que aparece 3 vezes também vira expoente. E 4 vai ser elevado a 1, pois só aparece uma vez. Sim, é praticamente uma prova de que você pode resumir e tornar as coisas mais fáceis. Só que mesmo assim, você vai ter que multiplicar para resolver a exponenciação. Não tem jeito, a não ser que você use outras coisas, como cálculo. O mas resultado mais é avançado. idêntico. Essas expressões também são equivalentes. Mas o mais legal disso tudo são as porcentagens. Linguagem muito usada para calcular lucros, descontos, taxas e outras coisas que no final sempre te deixam endividadas. Afinal, a porcentagem é utilizada para representar a parte de um todo. Por exemplo... Sim, porcentagem é fração. X% igual a x sobre 100. Se eu tenho um bolo e quero vender 50% desse bolo, significa que 50 sobre 100 do meu todo será vendido. Ou 1/2. Ou seja, a metade... Se você considerar que x% seja igual a x sobre 100, então 50% é igual a 50 sobre 100, que é a mesma coisa que meio. Nossa fração equivalente. Ele será vendida. Aí com isso, mas aí você só está considerando uma parte. Quando você tem uma medida total, uma área total, aí sim você tem que multiplicar isso. Ok, não faz sentido nenhum vender um bolo pela metade. Mas imagine que eu queira calcular 16% de 50. 16% de 50 é 8, né? É claro que é 8. 16 você inverte, né? Claro, você tem que inverter, porque é multiplicação de frações, né? 50 sobre 1 e 16 sobre 100. Né? Isso daqui dá 8, isso daqui dá 800 sobre 100, que é igual a 8. Pronto. Ou você pôr, como isso daqui é uma multiplicação, você inverte 50% de 16. Aí, e 50% é a mesma coisa que meio, né? E meio vezes 16, e metade de 16 é a mesma coisa que 8. Nossa, esqueci de abrir. Bem, eu diria que isso não é tão fácil e também não tão difícil. Agora, 50% de 16 eu já sei fazer. 50% é a metade daquele todo. Metade de 16 é 8. E não por acaso, eu falei que era 8? de 50 também é 8. Ou seja, sim, a mesma isso coisa aqui é igual àquilo ali. E você pode fazer isso para facilitar a sua vida, pois eles obedecem ao princípio da comutatividade. Na multiplicação... Sim, isso daqui é a propriedade comutativa. A propriedade comutativa é a mesma coisa que você mudar a ordem de uma operação. Sim, tem a propriedade associativa, distributiva, comutativa, e acho que também tem outra propriedade que eu não lembro. Mas a propriedade comutativa só serve para quando as duas expressões que mudam a ordem são equivalentes. A ordem dos fatores não alteram o produto. Chegou a minha parte favorita. Pra você que favorita. acha que matemática só tem a ver com número, seja bem-vindo ao mundo da álgebra. A álgebra é uma área da matemática que usa letras e símbolos para representar números e operações. Como descobrir o tal x da equação, ou quando você fica horas resolvendo um problema que só tem letra e no final aparece um número do nada, tipo, como isso? Enfim, álgebra. Uma boa maneira de trabalhar essa manipulação de letras é usando produtos notáveis. A expressão a mais b ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro, sim, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, Sim, o produto notável. Não vai falar que A ao quadrado mais B ao quadrado, isso aí é um engano. O produto notável ele foi calculado pegando um quadrado, dividindo ele separadamente com uma soma, sabe? Também tem outros produtos notáveis. Mas o segundo ao quadrado. E de onde vem isso? Sabendo que base vezes altura é a área de um retângulo... É a área porque você tem algum plano ali que tem vários quadrados e o quadrado no total é como se fosse a espessura de alguma coisa. Você pode imaginar que isso é a área de um quadrado cujo lado é A mais B. Eu falei que era utilizando um quadrado? É praticamente isso, ó. Se você tem um quadrado de lado A mais B, você tem logo A mais B ao quadrado, né? Então aqui você pode dividir esse quadrado segmentamente, que aqui você vai ter um quadrado de área A ao quadrado. Aqui que o B que é amarelo, né? Você vai ter B ao quadrado. Aqui você vai ter A vezes B, que é AB.
E aqui você vai ter a mesma coisa que também é AB. Aí aqui, ó, a gente vai ter A ao quadrado mais B ao quadrado, né? A ao quadrado mais B ao quadrado, mais AB mais AB. AB mais AB é 2AB. Aí com isso a gente pode montar dessa forma. A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Que é a outra forma de representar esse produto notável aqui. É praticamente isso daqui. Você usa proporcionalidade em conversões. Afinal, A mais B vezes A mais B é igual a A mais B ao quadrado. Agora o Se eu cara vai fechar esse explicar quadrado tudo que no eu tamanho falei, de né? A, eu tenho A ao quadrado. Eu também posso fechar esse quadradinho menor do tamanho de B, que é B ao quadrado. Agora, Sim, essa área vai ser sim, é esse lado praticamente tudo vezes que eu esse expliquei lado, agora. ou seja, A vezes B. E esse lado também é A vezes B, então eu tenho 2 dele. eu tava O certo somatório mesmo. dessas áreas é igual ao somatório dessa área. Por isso que A mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais A vezes B 2 vezes mais B O ao quadrado. quadrado do Sacou? primeiro mais 2 vezes o Álgebra tem primeiro a ver com segundo mais o manipulação de quadrado letras segundo. usando operações. Imagine um retângulo de lado x e y. A expressão algébrica do perímetro do polígono é dada pelo somatório de todos os lados. Como isso? Praticamente isso, né? Aí usando aquela regra lá da geometria, a gente percebe que um retângulo tem 2 lados paralelos que são iguais e acho que 2 lados paralelos iguais, né? Então isso daqui é igual a isso, ou seja, a gente tem y mais x, né? Então aqui y mais y, usando lá a expressão algébrica, a gente tem 2y mais 2x. Que se a gente fizer um monte de pessoas, a gente pode colocar na forma notável, de 2 multiplicando x mais y. Aí isso é muito útil quando você está lidando com certas áreas de perímetros, quando tem outras medidas, substituindo além da fórmula. Isso é um retângulo. Esse lado é igual àquele e esse outro é igual àquele outro. Então, ficamos com x mais y mais x mais y. Só que a ideia é sempre Vou acelerar simplificar, um pouco o vídeo, que eu reduzindo já a expressão. expliquei isso aqui. Em função de letras, não conseguimos somar x com y porque são variáveis distintas. Como se uma fosse banana e a outra maçã. Em álgebra, não podemos somar banana com maçã, meu jovem. Somente maçã com É maçã. claro que você não pode somar banana com maçã, né? São duas coisas diferentes, a não ser que você vai fazer um suco, né? Mas isso aí não tem muita ação não, né? Em variáveis que são diferentes proporcionalmente, indicam coisas diferentes. Então apenas coisas que são equivalentes e fazem parte do mesmo conjunto podem ser Banana com banana. Por adicionadas. isso eu posso escrever 2x mais 2y. Eu ainda posso colocar 2 em evidência, deixando a expressão ainda mais simpática. 2, abre parênteses, x mais y. Com a expressão algébrica na mão, podemos escolher o retângulo das dimensões que quisermos para determinar o seu perímetro. Sim, porque praticamente todo retângulo tem dois... acho que o retângulo ele também faz parte do grupo dos quadriláteros, né? Sim, quadrilátero, trapézio, retângulo, acho que faz toda parte dos quadriláteros. Então, tecnicamente, um retângulo é um quadrado, mas quando tem duas bases de lados paralelos, acho que é mais ou menos assim, mas eu acho que é assim. Não é perímetro urbano, mas já é fronteira com a geometria. Hey, lembra das brigas por terra? Não tem jeito. Ah, meu Deus do céu, o que é isso, hein? Em matemática, Começa com tem história. problema. Geometria é a área da matemática que estuda formas, tamanhos, posições e também Sim. figuras muito esquisitas. Ela pode ser plana ou espacial. A geometria Sim, multiplicação de plana estuda dimensões. essencialmente os triângulos. Triângulo retângulo é uma das classes mais importantes de figuras geométricas. Mesmo O que você não famoso pareça com a teorema de medusa, Pitágoras. tenho certeza que já ouviu falar que a soma dos quadrados dos catetos é igual Sim. ao quadrado da hipotenusa. Oh, Esse é o famoso teorema de vira. Pitágoras. Mas antes de falar dele, vamos ver coisas mais gerais. Triângulos também podem ser isósceles, que têm 2 lados iguais. Sim, isósceles, escaleno e equilátero. Equilátero tem todos os lados iguais, isósceles tem pelo menos 2 lados iguais e escaleno tem todos os lados com medidas diferentes, né? Ou escaleno, que tem todos os lados diferentes. Se cortarmos esse triângulo isósceles ao meio, A gente obteremos tem 2 triângulos retângulos. triângulos retângulos Aí, pra gente encontrar a área disso daqui, né? Ou fazer outra multiplicação de dimensões, a gente tem que fazer o teorema de Pitágoras. idênticos e simétricos. Essa altura é a bissetriz que divide o ângulo Sim, uma bissetriz tem a bissetriz, né? Que você usa aquela régua para poder fazer aquela marca. E a bissetriz é como se fosse uma soma complementar entre duas medidas. em ângulos idênticos. E esses dois também são iguais. Mas o mais legal é saber coisas que valem para qualquer triângulo, como no caso de triângulo escaleno. Nele, a soma dos seus ângulos internos vai valer 180 graus. Na verdade, em todo tipo de triângulo, a soma é 180 graus.
Outra coisa, Porque se você criar uma linha reta em todos os ângulos de um triângulo, você percebe que se eles forem dessa a forma, área vai ser dar dada 180. pela base vezes a altura dividido por 2. Você pode escolher qualquer lado para ser a base. Se você escolher esse lado como base, a altura tem que sair do vértice oposto perpendicular à base que você... Sim. É claro que vai ter que ser assim mesmo, porque isso daqui não tem uma forma específica de você calcular, uma forma fixa. Até você pode criar uma certa fórmula fixa, que seria um pouco mais difícil de fazer, mas você pode dividir em várias partes que vão indicar. No caso aqui, o cara ele dividiu no vértice perpendicular e ele teve 2 triângulos retângulos. Você escolheu. Em muitos casos, você vai precisar determinar essa altura usando quem? Sim, o Teorema de Pitágoras. O teorema prova que a área projetada do maior lado É assim porque você vai do calcular. triângulo retângulo Você vai calcular cada lado assim e você vai ter é uma igual à medida. soma das outras 2 áreas projetadas pelos 2 lados menores. Isto é, isso é igual àquilo. Nesse triângulo, cujos lados são A, B e C, eu posso projetar mais 4 deles para formar um quadrado central. Sim, aí você tem esse quadrado central que multiplica, que é praticamente a soma de todas as partes proporcionais a ela. De lado C. Observe que essa área interna corresponde a pegar essa área maior e subtrair das áreas dos 4 Vídeo triângulos. incompleto, terminando agora. Vídeo incompleto, terminando agora. Agora, vídeo completo, terminando agora. Vídeo incompleto, terminando agora. Agora é agora.